Saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Graças ao nosso Deus. Quem está feliz, glorifica o nome de Jesus. Glória ao nosso Deus. Que bom estar aqui novamente na casa do Senhor. Desde já agradeço primeiramente a Deus pelo privilégio de estarmos aqui. E também agradeço ao presbítero Anselmo pelo convite de estar aqui, trazendo a palavra nesta noite. Eu convido os irmãos a abrir a palavra do Senhor no livro de Reis, primeiro livro dos Reis, no capítulo 17. Primeiro a Reis, capítulo 17. Vamos fazer a leitura do verso 1 a 9. 1 Reis 17, de 1 a 9. Os que encontraram, digam amém. O título do texto diz o seguinte: Elias prediz grande seca, corvos o sustentam. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para a banda do Oriente e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás das torrentes, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas, passados dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: dispõe-te, vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali onde ordenei a uma mulher viúva, que te dê comida. Amém? Glória ao nosso Deus. Grande Deus, poderoso Pai, estamos na Tua presença, ó Deus, e pedimos ao Senhor em nome de Jesus o Nazareno, tenha compaixão de nós, ó Deus. Peço ao Senhor que perdoe todos os nossos pecados, ó Deus. Tira de nós toda iniquidade, ó Deus, e nos dê, ó Deus, licença para falar da Tua palavra, ó Deus. A Tua palavra é soberana, é perfeita, Senhor. Tudo está revelado aqui, ó Deus. E nós, ó Deus, sentimos felizes com o privilégio de poder compartilhar da Tua palavra. Faça, ó Deus, que a congregação decrete a Tua palavra, ó Deus. Sem críticas, sem murmurações, ó Deus, mas que honre o Teu nome em nome de Jesus. Glória ao nosso Deus. Eu inicio nesta noite lendo um pequeno manifesto da Prefeitura de Belo Horizonte, a título de introdução. E peço também ao meu irmão Anselmo que pegue, por favor, o meu rascunho que ficou aí no banco, por favor. Obrigado. A Prefeitura de Belo Horizonte promoveria e financiaria no dia 20 de julho deste ano uma performance denominada Coroação de Nossa Senhora dos Travestis, evento que ocorreria dentro da proclamação da virada cultural da cidade. Sigo lendo aqui rapidamente o artigo 208 do Ministério Público, que proibiu este ato. Artigo 208. Escarnecer de alguém publicamente por motivo de crença
ou função religiosa, impedir ou perturbar a cerimônia ou a prática do culto religioso, vilipendiar publicamente ao objeto de culto religioso, comete crime, tanto que faz a representação quanto o que quanto que proíbe esse ato. Então, aconteceria este ato dia 20, foi ontem, e nesse ato, os travestis, que há poucos dias teve a marcha gay aqui em Belo Horizonte, não foi? E agora, esse evento aqui, ó, eles iriam coroar a imagem ali, dizendo que, deles lá, não nossa, né, mas com o seguinte título, Nossa Senhora dos Travestis. E nós sabemos que nós vivemos num país laico, onde temos liberdade religiosa. E por mais que nós não concordamos com isso, não temos nenhuma veneração por nenhum tipo de santo, nenhum tipo de imagem, mas, no entanto, nós devemos respeitar. E o texto que nós lemos tem algo a ver com isso aqui. E bateu-se assim muito bem esse título aqui, que está falando de coroar uma imagem. Não que eu estou aqui criticando os atos aí, que Deus tenha misericórdia, né, dessa situação, e no devido tempo, Deus irá tomar providência. E cabe a nós, como mensageiro do Senhor, transmitir as boas novas do Senhor. Assim como o texto que nós lemos aqui, que vai falar do profeta Elias. Um homem diferente, um homem desconhecido, de uma cidade desconhecida, que não tem nem no mapa, apareceu do nada, não veio de uma linhagem sacerdotal, apareceu como profeta de última hora, ninguém havia falado dele, a Bíblia não havia mencionado sobre ele ainda, e ele aparece como um raio, com uma mensagem contundente, curta e eficaz. Mas nós temos que hoje, diante da nossa situação, hoje vigiar, porque tem também os falsos profetas. E Paul Walsh diz o seguinte em uma frase dele, que a característica marcante do falso profeta é falar aquilo que o povo quer ouvir. Ele fala aquilo que o povo quer, fica de olho no público. Mas o profeta verdadeiro nem sempre vai falar aquilo que nós queremos ouvir. Hoje a profecia já está revelada na palavra do Senhor. E nós, estudando a palavra do Senhor, temos aqui a responsabilidade de transmitir essa palavra. E diante da palavra do Senhor, todo tipo de idolatria é pecado, e pecado terrível diante de Deus. Um dos maiores pecados é a idolatria. A palavra do Senhor inicia ali o decálogo falando, eu sou o Senhor teu Deus que tirei da terra do Egito, da casa da servidão, Êxodo 20. E inicia ali o primeiro mandamento dizendo assim, não terás outros deuses diante de mim. E segue no segundo, não farás para ti imagem de escultura, figura alguma, nem qualquer tipo de figura do que é em cima no céu. Nem na terra, fechando tudo aqui, está vendo? Nem no céu, nem na terra, nem nas águas debaixo da terra. E segue dando as ordenanças. Não adorarás a ela, nem prestarás culto. Primeiro é para não fazer. E depois não adorar e nem prestar culto. E segue o mandamento, porque eu sou o Senhor teu Deus, que tirei da terra do Egito, da casa da servidão, primeiro mandamento. E fala aqui, porque ele vai punir até a terceira e quarta geração. E vai usar de misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então a maldição é menor que a bênção, né? Porque Deus perdoa. A maldição é até a quarta. Na lei de Moisés. Hoje nós vivemos a era da graça. Algumas coisas mudaram, mas nós temos que guardar os mandamentos do Senhor. Mas a bênção é até 1000 gerações. Aparece Elias aqui num tempo difícil, um caos na sociedade. É diferente de hoje? Hoje, como nós estamos? Parece que hoje está tudo muito bem. Quando a gente vai olhar para o cenário político, até ali o artigo aqui que tem a ver com política, que sabia que o prefeito, o governo, tem a capacidade de barrar qualquer decreto ali. Ó. Ele lança, ele entra com uma liminar imediata barrando aquilo ali. Ó. Tem poder para isso. E parece que o prefeito aqui até concordou com isso. Concordou em barrar
essa situação. Mas aqui nós vivemos um caos na nossa sociedade hoje. Um caos político. Primeiro, nós temos uma presidente que foi afastada por impeachment. Mas antes dela também temos um outro presidente, Fernando Collor, que foi afastado por impeachment. Depois veio a outro presidente afastado por impeachment. Um outro presidente, ex-presidente, preso. Um outro ex-presidente, parece que está preso em casa, não sei se já está em casa ou está preso, mas está preso também. Governador não vamos nem falar, né? Governador do Rio, governador daqui, o outro governador daqui de Minas deveria até estar preso, não vou mencionar o nome, que parece que tem uma câmera ali que pode causar algum processo, né? Então vamos vigiar. E mais um caos político. Nosso prefeito aqui de Contagem também está sendo investigado por corrupção. Vivemos um caos político no nosso meio. Mas também um caos moral. Caos moral. Vocês estão vendo que agora, diante da liberdade de expressão, pode tudo. E estavam até barrando de poder combater o pecado do homossexualismo dentro das igrejas. Mas, graças a Deus, agora nós estamos livres para, diante da palavra do Senhor, falar a verdade. Sem preconceito. Como pessoas, nós não temos nenhum tipo de preconceito contra a pessoa. Mas quanto àquilo que ele age, não digo como preconceito, mas a Bíblia combate e nós temos que falar a verdade. Mas também vivemos um caos espiritual. Primeiro, político. Segundo, moral e espiritual. É falso profeta de todo tipo. Falso profeta, como eu disse, fala o que o povo quer ouvir. Hoje se ouve todo tipo de profecia falsa. Vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. No texto que nós lemos aqui a seguir tem vários falsos profetas. 400 falsos profetas de Baal e 450 falsos profetas da deusa Azera, que é a deusa da mulher de Acabe, Jezabel. Mas vamos ao texto. Falei isso aqui só a título de introdução para dar assim ênfase a tudo que eu estarei dizendo, seguindo a partir de agora. Os desafios da vida cristã. Nós sabemos que a nossa vida tem muitos desafios. Quem aqui que já não passou por um desafio na vida? Como cristão que eu estou dizendo aqui, cristão verdadeiro, cristão firmado na verdade, na fé genuína, a fé no Senhor Jesus Cristo. Não é fé na fé, fé no Senhor Jesus Cristo. Nós somos desafiados todos os dias. Desafiado na família. Ah, mas é só bênção. Bênção é sim, mas somos desafiados sim, dentro de casa. A mulher pelo marido, o marido pela esposa, pelos filhos. Somos desafiados. Desafiado no trabalho, desafiado na escola e desafiado até na igreja. Desafios que às vezes nos entristecem e às vezes chegam até nos desanimar. Desafios que vêm com a crítica, que vêm com a palavra maldada, e nós, como cristãos, temos que ter força para superar essas coisas. E o Senhor dá graça. Somos desafiados o tempo todo. Desafios de promoções colocados na nossa frente, que é o banquete de Satanás. Somos desafiados, o jovem é desafiado. Eu lembro dos desafios na vida dos 4 jovens que saíram de Israel quando chegou ali na Babilônia. Colocaram diante dele o banquete e eles tiveram aquele desafio de não participar do banquete. O desafio na vida de José, uma mulher bonita, mulher de Potifar, Deus de cima dele o acusou. Ele teve que resistir. Um jovem na plena força, foi acusado, foi preso, foi desafiado. Antes foi desafiado pelos irmãos, foi acusado, foi vendido, um desafio. O desafio na vida de Paulo, conforme nós lemos na nossa liturgia, quantos desafios que o apóstolo Paulo teve. E ele chega no final da carreira, ele diz o seguinte: combati o bom combate, guardei a fé, e o que me aguarda é a coroa. Já estou sendo entregue por libação. Nós somos desafiados como os filhos do Senhor. Qual o maior desafio da sua vida? Uma pergunta retórica. Você responde para você.
Qual o seu maior desafio agora? Você jovem, você que está namorando, você que casado, você que diante dos prazeres da vida, qual o seu maior desafio, a sua maior dificuldade? Você que de repente tem um vício, está com dificuldade, tem dificuldade para abandonar, qual o seu maior desafio? Mas uma coisa eu digo, Deus está com você. E o profeta aqui foi desafiado. E ele chegou de um homem comum como nós. A Bíblia fala em Tiago, capítulo 5, que Elias era um homem como nós. Mas um homem firme na oração. Então nós vamos aqui a primeira coisa. A nação de Israel, antes da primeira coisa, mas ainda a título de introdução, estava num caos político, moral e espiritual. E o povo estava pagando nesse momento aqui por causa do pecado de Salomão. O pastor pela manhã até mencionou Salomão aqui, ó, fazendo um panorama rápido de toda a Bíblia, mencionou. E nesse momento aqui, ó, o povo está sofrendo por causa do pecado de Salomão. Salomão arrumou muitas mulheres. E algumas, apesar de não podia arrumar muitas não, era só uma. Deus nunca autorizou o homem a arrumar mais de uma mulher, mas ele desobedeceu. Esses homens que do Velho Testamento arrumaram mais de uma mulher, todos estavam sendo desobedientes a Deus. Ah, mas Abraão é o pai da fé, desobedeceu a Deus e pagou. Salomão, diante dos prazeres aqui, ó, do desafio qual ele não obedeceu a Deus, ele arrumou várias mulheres. E dentre essas mulheres, ele arrumou mulheres estrangeiras. E com ela vieram os seus costumes pagãos. E ali, no final da vida dele, para entregar uma vida bonita diante de Deus, ele entrou na idolatria. E a idolatria, como eu disse, aborrece totalmente a Deus. Idolatria é terrível diante de Deus. É como um filho, é como o meu filho chegar perante mim e falar que eu já não sou o pai dele mais, que o pai dele é outra pessoa. Já pensou isso? Então a pessoa trocando Deus por outra pessoa é a idolatria. E eles chegam ao extremo, apenas, além de trocar, fazem imagens e prostram-se diante dela. E Salomão ali, diante da idolatria, Deus falou que ia dividir o reino. Mas não ia fazer enquanto ele estava com vida, por amor a seu pai Davi. Mas nós sabemos que uma nação só é feliz, diante do Salmo 33, versículo 12, que diz o seguinte: feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para quê? Para a sua herança. Uma profecia profunda aqui. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. A nação que tem o Senhor como Deus, ela é feliz. Nós somos a nação do Senhor hoje, o Israel de Deus. Por mais que enfrentamos dificuldade, enfrentamos desafios, nós somos felizes em nosso Deus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Glória ao nosso Deus por isso. Então, nesse caos que estava agora, chegando nesse período do profeta Elias, e Acabe casou com Jezabel. Alguns aí devem ter acompanhado uma novela aí, fugindo um pouco da realidade, mas vai lembrar de algumas coisas aqui. Então ele casou com Jezabel, mas aquilo ali era um acordo comercial, porque a terra de Jezabel, de Tiro, Sidom, lá para cima, do norte, onde até o próprio Jesus, certa vez, foi ali nessa região, e conversou com uma mulher fino, sinistra, vocês lembram desse texto? E quando chegando ali, ele falou que não era bom pegar o pão da mesa, e ela falou que também eles comiam o pão que caía, que era dado, que caía, a migalha que caía da mesa, e Jesus conversando com essa mulher dessa terra. E essa Jezabel veio dessa terra e casou-se com Acabe, um acordo comercial. Por quê? Porque a terra de Acabe, Israel, produzia muitos mantimentos. E a terra de Jezabel tinha muita madeira, era fronteira do mar, tinha muitos portos, era uma terra rica em outras situações, em pedras preciosas. Então ali fazia um acordo comercial, trocava alimento por mercadorias, então fizeram um acordo comercial. Agora que o reino já havia sido dividido diante da profecia do Senhor, Acabe governava 10 tribos. E a tribo de Judá, a tribo do sul, tinha 2 tribos. Tribo de Judá e tribo de Benjamim, a tribo menorzinha. E Acabe agora governava Israel, 10 tribos.
E nesse acordo, Jezabel, quando veio, trouxe os seus costumes para a terra. Trouxe o costume que ela adorava, ela era sacerdotisa de Etbaal, que era a deusa Azera. E trouxe também os costumes de Baal, que era o deus do pai dela. Inclusive o pai dela chamava Etbaal. Olha o nome do pai dela. Trouxe todos os seus costumes. E agora Acabe, obedecendo Jezabel, porque ela mandava nele, idolatra, mandona, feiticeira, e mandava em Acabe. E ele, obedecendo ela, ele proclamou que todo isso, o Deus de Israel agora seria Baal. Uma ofensa tremenda ao Deus Todo-Poderoso. E Deus não aceita isso. Pode ter certeza que a hora vai chegar. O povo que é idolatra vai pagar e vai pagar caro. Se não confessar Jesus como Salvador, conforme está escrito em Romanos 10, capítulo 9. Lá fala o seguinte: com a boca, se confessarem Jesus como Senhor. Não, se creres que Jesus ressuscitou do morto e confessar como Senhor, serás salvo. Você pode conferir, eu estou falando em outras palavras, mas tem que confessar Jesus como Salvador. Por mais que seja idólatra, mas se confessar, Jesus perdoa. Mas se não confessar, vai pagar. Porque está trocando o Deus Todo-Poderoso. E o Senhor não aceitava aquilo. E seguiu-se ali, então aparece o profeta Elias, que é do texto que nós lemos. Vamos conferir, por favor. E diante disso, nós vamos tirar 3 grandes lições para nossas vidas diante da vida do profeta Elias. Um homem como nós, mas um homem de oração. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo o que? A minha palavra. Mas que ousadia, que coragem, segundo o que? A minha palavra. Mas por que ele falou isso? Nós podemos falar isso hoje, segundo a minha palavra? Eu ordeno, eu determino, eu não aceito. Podemos falar isso hoje? Não, não podemos. Ele podia, porque ele era representante de Deus. Porque Deus falava ao povo através do profeta. Hoje Deus fala a nós através da palavra. Então eu nada, Deus tudo. Eu não posso nada. Eu posso mediante a graça salvadora de Jesus Cristo. Aí sim, conforme Paulo disse, mesmo diante de todo tipo de dificuldade, ele disse: tudo posso naquele que me fortalece. A nossa força vem de quem? De Deus. Vamos a algumas lições importantes aqui no texto. Um profeta do Deus vivos. Confira comigo o verso 17, capítulo 17 do texto que nós estamos. Vocês estão com a Bíblia aberta, verso 1. Então Elias, o tesbita, os moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor. Para aí. Um profeta do Deus vivo. Tão certo como vive o Senhor. Por que ele falou isso? Porque o Deus Baal é um Deus morto. Então ele já chegou dando uma lição. Tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel. Já chegou dando na cara dele. Imagina Elias chegando diante do palácio, o palácio todo construído de pedra. Eu posso pensar um pouquinho, eu posso, nós podemos. Pensa um pouco, entra dentro do texto. Entra dentro do versículo aqui, entra dentro das linhas aqui. Ó. Comece a imaginar. Elias chegou do nada, mal vestido, como se fosse um andarilho, como um mendigo, mendigo não, como andarilho, mas de repente com as vestes limpas. E apareceu ali, porque ele andava muito. Vocês vão ver que após que ele falou que viria chuva, falou para cá para descer com a carruagem, e era uma distância longa, a Bíblia fala que ele caminhou junto com Acabe. Ele corria, na carruagem de guerra de Acabe, ele caminhou na frente. Ele corria muito, caminhava muito. Diante da palavra aqui fala que após ele ter comido do pão que o Senhor preparou para ele caminhou 40 dias e 40 noites. Eu imagino mais de 1000 quilômetros que ele caminhou. 40 dias e 40 noites. Então vamos considerar um homem que caminhava mesmo, andava muito. E ele falou: tão certo como vive o Senhor, porque o nosso Deus está vivo, Ele está entre nós. Então ele chegou diante daquele Deus morto, enorme estátua, e disse: tão certo como vive
o Senhor. O nosso Deus está vivo, está aqui, está entre nós. E um Deus vivo é capaz de ouvir. Deus morto não ouve. Imagem não ouve. Santo nenhum não ouve. Você perde o tempo e ainda aborrece o Deus Todo-Poderoso. É questão de ignorância. Falta a iluminação do Espírito Santo para entender que não adianta pedir para um Deus morto. Peça a Deus, o Deus Todo-Poderoso que está vivo entre nós. Então ele era um profeta do Deus vivo. A segunda coisa que nós podemos destacar aqui, que além dele ser um profeta do Deus vivo, ele era um profeta que tinha plena convicção da presença de Deus. Nós estamos falando sobre os desafios da vida cristã. O desafio da sua vida com Deus. Falamos em primeiro lugar que ele era um profeta do Deus vivo. E nós somos desafiados a servir o Deus vivo e verdadeiro. Vem todo tipo de proposta e nós não podemos aceitar, porque o nosso Deus está vivo. E os seus olhos, a Bíblia fala em Apocalipse, é como chama de fogo. Os olhos do Senhor vê depois da parede, Ele vê tudo o que você faz. Por isso nós servimos a um Deus vivo e verdadeiro, primeiro ponto. E o segundo, um profeta em plena convicção da presença de Deus. 17:1 ainda, versículo 17:1. Um profeta em plena convicção da presença de Deus. Você tem dúvida se Deus está aqui? Você tem alguma dúvida disso? Quem tem dúvida, levanta a mão. Um profeta que tinha convicção da presença do Deus vivo. Deus está aqui entre nós. Nós aprendemos pela manhã que nós não devemos ter nenhum tipo de idolatria pelo templo. Porque no passado o templo representava algo e hoje o templo já não tem mais essa representação. Mas nós acreditamos que esse templo aqui foi separado e consagrado para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Então, quando nós reunimos aqui como templo do Espírito Santo, Deus está aqui entre nós, porque o nosso Deus está em todo lugar. E quando você clama ao Senhor, quando você ouve a palavra, quando você ora, quando você presta atenção, quando uma pessoa está falando de Deus, Deus está no meio. A palavra do Senhor diz que onde estiver um ou dois reunidos, o Senhor estará no meio deles. Um profeta do Deus vivo. Elias tinha uma mensagem curta e contundente, direta. Olha a mensagem dele. Não vai chover. Ele tinha certeza da presença de Deus com ele. Então, diante disso, ele serviu ao Deus vivo e tinha convicção. Deus está comigo. Então, ele tinha convicção para falar isso diante da maior autoridade. Não vai chover. Parece que é tão simples isso, né? Não vai chover. Parece que aquele poema de Carlos Drummond de Andrade que diz assim, no meio do caminho tinha uma pedra. Parece assim, não tem nenhum significado. Quando você começa a analisar o poema, começa a estudar e precisa fazer uma redação sobre esse poema, você vai ver o quanto é profundo. Então você vê aqui, quando ele fala, não vai chover. Isso aqui vai muito além do que você imagina. Sabe por quê? Porque Baal era considerado para ele o Deus da fertilidade. O Deus que mandava chuva. O Deus que fazia os alimentos crescer, o Deus que mantinha ali todo o povo de Israel sendo alimentado. E existe um mito que quando Jezabel colocou um decreto para que o povo fosse todo recolher 10 horas da noite. E quando o povo se recolhia, iam falsos profetas ali e colocavam pão nos pés da estátua. Para quê? Para quando o povo de manhã visse, Baal manda pão, Baal manda alimento. Uma falsa ideia de um Deus morto. Isso é um mito. Mas pode ser que seja verdade. E então, um profeta do Deus vivo com uma mensagem simples e direta. Deus escolhe pessoas com grande grau de sabedoria. Pessoas estudado, totalmente culto para transmitir a palavra do Senhor. Mas Deus também chama pessoas simples, uma criança, um jovem, um adolescente. Deus chama você. Você não é o Elias, o profeta do Senhor hoje, mas você hoje é o mensageiro do Senhor. Você é o pastor do Senhor hoje. Você é o evangelista, você é o mestre. E Deus
unge todos nós para transmitir a palavra. Ah, mas eu só quero ouvir aquele que fez academia, aquele que estudou muito, o doutor da lei, o que sabe grego e hebraico. Você está errado. A palavra do Senhor fala que da boca dos pequeninos que sai o perfeito louvor. Ah, mas não tem que estudar para transmitir a palavra. Tem sim. Se prepare cada dia. O quanto mais nós ouvimos, o quanto mais nós lemos, nós vamos nos tornando mais preparados para transmitir a palavra do Senhor. Elias, uma pessoa simples, mas uma pessoa preparada, porque o Senhor o escolheu para profeta. Então nós aprendemos, diante dos desafios da vida cristã, em primeiro lugar, um profeta do Deus vivo. Versículo 1. Um profeta com plena convicção da presença de Deus. Versículo 1. E ainda, terceiro lugar, um profeta com autoridade para falar segundo a palavra do Deus vivo. Ele tinha autoridade. Se a pessoa não tiver autoridade, você não vai ouvir. Porque a autoridade vem do Senhor. A autoridade verdadeira só Deus dá. E quando Ele te dá autoridade, Ele vai te capacitar, Ele vai te chamar e vai colocar você para transmitir as boas novas da salvação. E Elias tinha autoridade para isso. Não vai chover. Apareceu como raio e sumiu como um relâmpago. Apareceu, falou que não ia chover, mas não ia chover por quê? Por causa da idolatria, por causa da desobediência. Uma profecia que vinha desde o tempo de Salomão e agora chegou no ápice dessa profecia. E a seguir, vocês, se quiserem conferir, vai ver que todo esse povo vai sofrer muito depois. E toda essa dinastia de 19 reis, em 8 dinastias diferentes. Dinastia é rainha, rei, que vai passando de pai para filho. Nessas 8 dinastias, nenhum deles serviram ao Deus verdadeiro. E agora o rei que está nessa situação, nessa dinastia, é o pior rei de todos. E se não bastasse ser o pior rei de todos, casou com a pior mulher de todas. A palavra do Senhor fala aqui, no texto anterior, vamos conferir, por favor? Como fora, confira, por favor, capítulo 16, o verso 31. Vamos conferir o verso 30, 31 e 32, por favor, para dar mais força para esse comentário que eu estou fazendo. Verso 30. Fez Acabe, o filho de Onri, o que era mal perante o Senhor, mas mais do que todos os que foram antes dele. Como se fora coisas de somemos. Quando está falando aqui como se fora coisa de somemos, é como se fosse assim. Se não bastasse, como se fosse assim, Então vamos somar tudo isso aqui, Como se fosse assim, o pecado dele só não servia, somou com o de Jezabel aqui, que podemos considerar como a personificação do próprio Satanás, Jezabel. Como se fora coisa de somemos, andar ele nos pecados de Jeroboão, filho de Nabate, tomou por mulher a Jezabel, filha de Etibal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. Mas olha agora o que ele fez. Não bastou só adorar. Não bastou só servir. Não bastou só trazer a imagem. Olha o que ele fez. Levantou um altar a Baal na casa de Baal que edificou em Samaria. Nós falamos que ainda antes de Salomão não havia templo. E ele aqui, em Samaria, já edificou um templo para Baal. Sabemos que depois também edificaria um templo em Samaria, mas esse aqui foi um templo exclusivo para Baal. Então, olha o que esse rei fez. Mas Elias, diante disso tudo, um profeta com autoridade para falar segundo a palavra de Deus. E ele, aqui, olha o que ele fala ainda no versículo 17, do capítulo 17, versículo 1. Vamos ler todo o versículo de novo. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor está vivo, Deus de Israel, perante cuja face eu estou diante dele, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo o que? A minha palavra,
O profeta com autoridade para falar segundo a palavra de Deus. Então ele tinha autoridade dada pelo próprio Deus. Por isso que ele usou ali, segundo a minha palavra. Em segundo lugar, nós vimos aqui logo antes que ele tinha certeza da presença de Deus. Que ele falou, cuja presença estou, ele diante de Deus. Agora ele fala segundo o quê? A minha palavra. Porque ele estava falando por Deus, ele tinha convicção da presença de Deus com ele. Então ele fala o seguinte, que não iria chover. E não chovendo, o povo ia sofrer. Que o povo já era uma nação sofrida. Tudo que eles faziam, vinha para um rei. Quando Jeroboão, bem antes, chegou com uma proposta diante do filho de Salomão, que sucedeu Salomão, ele chegou com uma proposta para Roboão, dizendo o seguinte, que se ele governasse, tirasse um pouco do ajuste que o seu pai Salomão fez diante deles, eles serviriam a ele de outra maneira. E o filho de Salomão não aceitou. Então eles se revoltaram e dividiu todo o reino. Mas agora está da mesma forma. Tudo que o povo faz vai para o império. E império é dessa forma. Fica uma ideia aí que monarquia é bom. Na época não era bom, não. Tudo ia para o império. E ali para enriquecer todo o império. Até na época de Salomão não era tão bom assim, não. Parece que era mil maravilhas na época de Salomão. Riqueza, riqueza, riqueza. Riqueza para os reis, para as rainhas. Mas tinha um povo que sofria para manter isso tudo. Um profeta em plena convicção da presença de Deus. Então nós temos que estar na presença de Deus, como mensageiro do Senhor, como discípulo do Senhor, como membro da igreja do Senhor hoje. Ter a presença do Senhor e ter uma palavra viva. Uma palavra com intrepidez, coragem para falar a verdade. Mesmo que há momento que custa caro. Elias, diante disso tudo aqui, desse desafio, não vamos comentar tudo, que o texto é longo e pode ficar para outras grandes mensagens de outros pastores aqui nessa igreja mesmo. Falamos apenas do versículo 1 do texto. Mas abrangendo um pouco de toda a história. Deus falou para ele sair, foi alimentado pelos corvos, depois foi alimentado por uma viúva, uma providência assim, por 3 anos, um milagre ali na casa da viúva. Depois Deus falou para ele voltar, se apresentar diante de Acabe, que ele mandaria chuva. Depois ele desafiou os profetas de Baal no Monte Carmelo, está tudo aqui na palavra do Senhor. E ali desafiou, falou com eles para fazer um altar. Acabe foi, Jezabel não foi, não sei porquê. A Bíblia não fala. E a palavra do Senhor fala que quando não fala, nós temos que aceitar. Nem precisa ficar procurando o porquê. Deuteronômio 29, 29. E ali, diante do desafio, diante dos 850 profetas de Baal, diante do povo ali, que ele fez a pergunta, quem é de Deus, chega para cá, por que cocheareis entre dois pensamentos? Se é Baal, fica do lado de Baal. Se é Deus, do lado de Deus, vem para o meu lado. Ele ficou sozinho, o povo não deu nenhuma resposta. Mas ali, diante daquele grande acontecimento, diante daquele grande milagre, após eles se cortarem, buscaram um Deus que não atende, não foram atendidos, Elias reconstruiu todo o altar. E eu faço uma pergunta já encerrando. Como está o altar da sua vida diante de Deus? Sabemos que hoje o altar aqui já não tem nenhuma representação. Mas o altar da sua vida diante do Senhor. Como está a sua vida? Diante dos desafios da vida, de todo tipo de situação que é proposta diante de você. Como está a sua vida diante de Deus? Elias restaurou o altar e orou ao Senhor, um homem simples, que chegou diante de Acabe e falou que não ia chover e não choveu. Depois orou para que chovesse e choveu. Quando você chega no capítulo 17, versículo 1, ele fala que não vai chover, fica até difícil de entender como que não vai chover. Mas quando você vai para Tiago, capítulo 5, você entende por que não ia chover. Porque Elias era um homem de oração. Existem pessoas que têm uma grande oratória, fala muito bonito, mas é pequenininho na oração. E quando não ora, não tem poder. Vida ministerial precede vida de oração, precede Bíblia, precede palavra do Senhor. Orou a Deus, fogo desceu do céu e consumiu todo o altar.
uma representação aqui, ó, do Espírito Santo, uma representação do próprio Jesus Cristo, do sacrifício que ele viria a fazer por nós. E a palavra do Senhor encerra com o ministério de Elias, resumindo tudo, que ele, após tudo isso, teve uma pequena depressão, pequena ou até grande mesmo, mas Deus o consolou, e ele encerrou o seu ministério, ungiu outros reis, ungiu o sacerdote e ungiu o profeta Eliseu. E a palavra do Senhor diz que ele foi tomado para o céu numa carruagem de fogo, representando a nossa caminhada aqui, os nossos desafios como os filhos de Deus, como salvo diante da graça salvadora do Senhor, a nossa tomada para o céu diante da Canaã celestial. Nós teremos desafios, mas o paraíso já é garantido. Mas eu não posso deixar de fazer uma pergunta que sempre, quando tenho oportunidade, eu faço ela. Você tem plena convicção da sua salvação diante do Senhor? Se tem alguém aqui que tem dúvida disso? Tem alguma dúvida que ainda não está no caminho certo do Senhor? Eu convido você, diante da palavra do Senhor que foi ministrada nesta noite, diante dos desafios de uma vida cristã, diante de um profeta que nos representa, que falava diante do Deus vivo, um profeta com plena convicção da presença de Deus, um profeta com autoridade para falar segundo a palavra de Deus. Hoje, nós devemos procurar ser o Elias de Deus. Seja o Elias de Deus. Tenha coragem, tenha intrepidez. Mas se você não tem essa convicção, assim como Elias foi tomado para o céu numa carruagem de fogo, o próprio Elias que apareceu no monte da transfiguração, está escrito em Mateus 17, versículo 1, 2 e 3, ali ele apareceu, um homem extraordinário, atravessou do velho para o novo. Como que foi isso, por que que isso aconteceu? A Bíblia não dá resposta, não cabe a nós entender isso, mas um homem diferente. E eu convido você, se não tem plena convicção que vai morar no céu, estarei orando nesse instante. Se você tem dúvida, eu convido você a entregar o seu coração para Jesus. Confesse em espírito mesmo, da seguinte forma: eu confesso Jesus como meu único e suficiente Salvador. Porque a palavra do Senhor diz que nós temos que confessar. Um dia a maioria aqui foi alcançado pelo Senhor Jesus. Essa confissão você pode fazer às vezes dentro da sua casa. Mas se quiser pode fazer também aqui na igreja do Senhor. E a palavra do Senhor fala, quando um pecador se arrepende, há festa no céu. E ali no céu nós encontraremos com Elias, nós encontraremos com Jesus. Ali no céu você terá certeza, e você, os olhos que hoje nós enxergamos o céu pelo olho da fé, você verá com olhos vivos, ruas de ouros, cidade de marfim. Se você não tem essa convicção, eu convido você a fazer isso de maneira urgente. Faça isso. Passa a ter a convicção de Elias, de andar na presença de Deus, de ter convicção plena que vai morar no céu. Porque o salvo tem que ter essa convicção que um dia vai morar no céu. E eu oro nesse instante, agradecendo a Deus pela oportunidade que o Senhor nos deu. E você que tem dúvida sobre a salvação, eu convido você a ficar de pé. Se você não tem dúvida sobre a salvação, mas que está com algum problema de saúde, qualquer tipo de problema, fique em pé também no seu lugar. Eu estarei orando em nome de Jesus, diante da vontade soberana dEle. Ele irá nos atender em nome de Jesus. Grande Deus, Todo-Poderoso, nós, ó Deus, oramos agora na fé de Elias, ó Deus, na fé de Abraão, Senhor, com plena convicção que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Deus que está presente aqui, ó Deus, o Deus de Elias, conforme Eliseu disse, onde está o Deus de Elias? O Deus de Elias está aqui, o Senhor está aqui entre nós, e nós pedimos ao Senhor em total humildade: Senhor, tem misericórdia de nós, ouve o nosso clamor, atende a nossa oração, Deus.
diante da presença manifesta do Senhor, eu peço, se porventura alguma pessoa aqui nessa noite ainda não confessou Jesus o Nazareno como Salvador, eu peço ao Senhor que através do Espírito Santo do Senhor, incomode, Senhor, que Ele possa tomar essa decisão, porque a palavra do Senhor diz que nós somos eleitos do Senhor, mas precisamos confessar Jesus como Salvador. Que faça isso em nome de Jesus. Se porventura algum irmão está com algum problema de saúde, ó Deus, passando por alguma dor, sofrendo, ó Deus, com algum tipo de enfermidade, nós pedimos em nome de Jesus, cura as enfermidades, ó Deus. Pedimos também, se algum irmão está com algum problema de emprego, precisando de um trabalho, precisando de uma promoção no emprego, se algum estudante, ó Deus, está fazendo faculdade, fazendo cursinho, Senhor, e está com a expectativa de conseguir uma bolsa, de passar na faculdade, ó Deus, eu peço em nome de Jesus, tenha misericórdia, ó Deus, abençoe. Eu peço tudo isso em nome de Jesus, de acordo com a tua vontade soberana, e sabemos que o Senhor tem o melhor para nós, em nome de Jesus, graças ao nosso Deus.